E aí, gurizada, tudo bom? Meu nome é Ricardo e a gente vai falar sobre Idade Média. Então, a gente começa com uma pequena introdução sobre Idade Média. Idade Média, a primeira coisa, a gente vai localizar ela. Onde é que ela está? Ela está no meio, exatamente, entre a Idade Antiga e a Moderna. Quem criou essa nomenclatura, essa divisão da história, foram os homens que viviam lá nesse período da Idade Moderna e eles se achavam modernos. E claro, que vinha lá na Roma, Egito, Mesopotâmia, esse período eles chamaram de Antiguidade. Então a gente tem a Idade Antiga, a Moderna, que era deles, e a do meio, a Média. A Idade Média depois foi acrescentada a Idade Contemporânea, né, que começa lá na Revolução Francesa e vem até os nossos dias de hoje. Trouxe algumas imagens para vocês que peguei aleatoriamente na internet. Começa aqui. Todo mundo sabe que isso aqui é uma bruxa, ali com gato preto e tal. Isso aqui lembra o quê? Idade Média, não lembra vocês Idade Média? Isso aqui, dois cavaleiros, um torneio medieval. Essa competição é chamada de justa, uma justa medieval. Vocês veem esse bastão aqui tentando derrubar ou arrancar o capacete do outro cavaleiro. Era essa a regra do jogo. O que mais? A gente vai para isso aqui. Isso é uma cidadela, todo esse muro, vocês podem ver. Isso aqui é uma cidadela medieval. E aqui no meio um castelo, castelo medieval, exatamente. Lá daquele lado tem uma catedral, aliás uma catedral gótica também. Isso aqui é a cidade de Carcassonne, na França. Então, esse aqui é um representante perfeito do período medieval, onde a gente tem as casas dos vilões, porque aqui dentro temos uma vila, né? Quem mora na vila são os vilões, exatamente, essa é a origem da expressão vilões. Não são do mal, é porque é gente que não é da nobreza, né? Aquela gente que fica em segundo plano, né? Digamos assim, fica melhor, né? Para não falar mal desse povo vilão. Castelo, uma catedral, os muros da cidadela, enfim. Grande representante do que seria uma cidade medieval. Aqui é a cidade de Colônia, na Alemanha, e a Catedral de Colônia. Por que a Catedral de Colônia? Porque ela é um grande representante da arte gótica e porque também foi o prédio mais alto do mundo até 1880. Então nós temos aqui tanta gente falando sempre da Idade Média como a Idade das Trevas, do mal, porque é tudo terrível, tudo muito ruim, muito péssimo, porque na era moderna vieram coisas importantes, mas não, nós temos o maior edifício até 1880 projetado por esses homens da Idade Média. E aqui, aliás, até uma foto muito interessante, que é uma foto pós Segunda Guerra Mundial, a destruição praticamente da cidade de Colônia. Que, aliás, todos esses prédios, tijolo por tijolo, eles foram refeitos após a Segunda Guerra Mundial. Duas pontes, enfim, tudo reconstruído. E a catedral praticamente em pé depois do bombardeio. E temos a grande representante da arte gótica no mundo, quer dizer, não é a melhor expressão da arte gótica, mas é a que todo mundo conhece, a Notre Dame de Paris, né? Daqui, Notre Dame de Paris. É eu aqui? É eu? Enfim, não sei o que aconteceu. Idade Média, vamos avançar, enfim, já que todos já sabem o que representa a Idade Média. Ela começa em 476, depois de Cristo, claro, com a queda do Império Romano, que havia sido dividido no Império Romano do Ocidente e do Oriente. O lado ocidental caiu. O imperador Rômulo Augusto foi deposto pelos Érulos, um povo bárbaro, chamado de bárbaro pelos romanos, e esse cara não teve grande importância, né? Esse novo rei, nem o antigo imperador. A questão é, isso foi decidido, escolhido, para marcar o início da Idade Média. E o fim da Idade Média, 1453, com a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos. Constantinopla, a capital do Império Romano do Oriente, que a gente vai estudar aqui como sendo o Império Bizantino. Ao longo do tempo, passamos a chamar o Império Romano do Oriente Império Bizantino. O tempo medieval, isso aqui é importantíssimo, porque eu dei aqueles dois marcos ali, Império Romano, a queda, isso tudo tem a ver com a Europa. Então, na Europa, a gente chama a Europa ocidental, nós chamamos isso de cristandade, é assim que eles se reconheciam. E a gente vai ter ali o feudalismo, e vamos estudar o feudalismo, como é que isso se caracteriza, o desenvolvimento, todo esse período, as características. Só que do lado oriental a gente tem o Império Bizantino. Só um pouquinho mais para lá, para o lado oriental,
nós temos a Mongólia, China, Japão no Extremo Oriente. Isso também é muito importante, só que são outras características, mesmo período, mas coisas completamente diferentes acontecem lá e que não tem nenhuma ligação direta com aquelas datas de 476 ou 1453. E na América, os toltecas, os olmecas, os maias, os astecas e os incas, que estavam no seu auge, quando chegam os espanhóis aqui, também não tem uma relação direta com essa Idade Média, apesar de se desenvolverem independente. Bom, na África, os mouros e os árabes, né, eles vão avançar até o norte da África, né, a gente vai ter o Império Árabe, aqui com o Oriente Médio e o islamismo, só que eles vão avançar para o norte da África. E no extremo ocidente da África, ali no norte, em Marrocos e Argélia, eles são mouros, é outra etnia, e vão conquistar também uma região importante, um reino importante, que vai avançar sobre a Península Ibérica, por exemplo, coisa que a gente vai estudar é importante. E lá no sul da África, tem os reinos do Sudão, Gana, Benin, Mali, outras coisas importantes que estão rolando ali, e que não tem relação direta com aqueles dois marcos da Idade Média. O que eu quero dizer é que a Idade Média começa e termina, e os seus marcos têm a ver com a Europa, e a gente estuda Europa, porque não adianta, a cultura ocidental, ela, economicamente, é quem domina esse mundo, e nós, principalmente, por sermos, se não todos descendentes de portugueses, por falarmos o português nesse país. Enfim, é a nossa referência ainda à Europa ocidental. A Alta Idade Média, a gente vai dividir essa Idade Média, que eu já coloquei como um período de 1000 anos, em duas partes. A Alta, que fica entre os séculos 5 e o 10, que vai ser a fase de formação e consolidação dessas relações feudais. A gente vai estudar o feudalismo, como eu disse, e a Baixa Idade Média, que é entre os séculos 11 ao 14, que é o enfraquecimento e o declínio dessas instituições feudais. Feudalismo, Idade Média Ocidental, tem a ver com poder descentralizado. Existem reis, nós temos cavaleiros, essas coisas todas, mas só que os nobres dominam, os senhores feudais, né? Então, após a Idade Média, a gente vai ter a Idade Moderna com um comércio renascendo. Só que nesse período da Baixa Idade Média, onde surge a burguesia, com desenvolvimento comercial, ou seja, coisas que não existiam na Idade Média. Ele praticamente some todo o desenvolvimento comercial, o uso de moedas, isso quase some na Idade Média, e é na Baixa Idade Média que isso vai ser retomado e que vai encaminhar para o absolutismo lá da Idade Média, para o Renascimento, enfim, outras coisas que a gente vai estudar depois, na Idade Moderna. Tá? Então, gurizada, até a próxima, por enquanto, curte, compartilha e valeu!